Bem, guys, what's going on? Robert from International Pulse Research, tudo bem com você aí? Tudo jóia? Bom, pessoal, essa semana vai ser uma semana decisiva para que a gente possa realmente tirar o freio de mão, soltar o freio de mão e seguir em frente. Nós temos aí uma batalha gigantesca durante essa semana que inicia hoje, né? Vocês aí que estão aí do outro lado. A gente que está trazendo informações assim no jornalismo investigativo, claro, sem pluralidade. A gente sabe muito bem que o podridão da plutocracia do Main Street no Brasil, da mídia convencional, tenta enganar por décadas a população como um todo. Então, durante essa semana nós vamos fazer vídeo, nós vamos mudar muita coisa, a gente vai tentar fazer o melhor, porque a gente que está fora, a gente tem algumas conexões que muitas das vezes aí no Brasil não tem. Eu sei que tem muita gente também realmente que faz um trabalho fantástico no Brasil, que está querendo ajudar realmente a desconstruir isso que foi construído aí como um estado de exceção, onde todas as amarras foram por água abaixo e o Brasil está sofrendo, mediante uma crise profunda sem precedente. Esse pretensionismo desse establishment que saiu daqui e foi colocado na América do Sul, vocês estão acompanhando o Equador, o Peru, a Nicarágua, Honduras, própria Venezuela, Argentina, mas de 2 semanas para cá, principalmente Honduras, Equador e Peru. Então, vocês que estão aí do outro lado, ajude a espalhar nossas mensagens, ajude o canal a aumentar o número de inscritos para que a gente possa ajudar. Realmente, a gente não tem nenhum veículo com Facebook, a gente não tem. Twitter vai sair amanhã para que vocês possam também acompanhar. Talvez Instagram, a nossa plataforma é nossa. E o único compromisso que a gente tem realmente com o YouTube é realmente ajudar outras pessoas. A gente não vive de subscribe, de pessoas que vão se inscrever, de visualização para poder monetizar isso. Pelo contrário, a gente ajuda vários outros canais para que a gente possa crescer esse elo e não perder o campo progressista como um todo. Galera, o Brasil tá de mal a pior. A gente tá vendo uma crise mundial aí às portas e uma recessão técnica aqui nos Estados Unidos. Eu já falei para vocês. E cada dia que passa, esse governo, principalmente de Jair Bolsonaro, que enganou a população aí com essas questões identitárias, de sexualidade, principalmente de religiosidade, foi uma cortina de fumaça que surgiu do Trump aqui para poder enganar a população, principalmente o Brasil, que é um país periférico subdesenvolvido na América do Sul. Nós somos um país periférico de economia dependente. Por isso que as coisas não andam. Se você depende de outra coisa, as coisas não andam. E é isso que a gente está mostrando. Então, mais uma matéria para você que está chegando aí. A gente vai estar mostrando realmente o porquê o Brasil precisa de uma revolução. Não é guerra, gente. Não é violência. Vai chegar um determinado momento que a gente, para mexer com a burguesia, o sistema financeiro, a gente vai ter que usar as armas. Se você não é do campo progressivo, e se você que está aí do outro lado não entende essa mensagem, ou não é simpatizante, tudo bem, a gente admite, a gente respeita, é o contraditório, e a democracia se faz assim, no coletivo, porque o povo está embaixo. A democracia tem que vir de baixo para cima. O Brasil foi esvaziado da democracia. Você tem que entender isso. A supressão contra a classe trabalhadora é inerente, é visível, está estampada no rosto, dia após dia. Você tem que entender isso. Hoje o Moro descartou aí o Caixa 2 de Bolsonaro. Ele falou que vai proteger o Jair Bolsonaro. Vocês sabem muito bem que tudo foi feito em legal no Brasil. Uma eleição com propina de plataforma do WhatsApp, Caixa 2, a gente sabe que foi o Rosa Weber, o Weber, aí como vocês queiram, não fez absolutamente nada com abuso de poder mediante as eleições que foi fraudada. A gente sabe que o processo seletivo no Brasil é totalmente desvinculado daquilo que a gente não apoia. Por quê? Porque tudo que tá aí, todo mundo discute, fala de corrupção, todo mundo fala as mesmas coisas, fala que o Lula tá na cadeia, isso, que não sei o que o PT, que não sei o que, mas ninguém discute a dívida, que é a maior corrupção
legalizada e vocês sabem disso. Então Moro aparece novamente como o bom samaritano, né? Diga-se de passagem, ele é o chefe da quadrilha. A gente desafia ele, Dallagnol, quem queira, TRF4, chefe da quadrilha, receber o dinheiro para poder estar aí fazendo o que deve fazer. E a gente está vendo que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou sua mensagem no Twitter. Então tá todo mundo aí tranquilo, porque ele acha que a população, com essa fraternidade passiva, essa passividade que nós temos inerente, e a gente começa a cuspir, muitas das vezes, contra o vento. A gente tem que entender uma coisa, que as leis no Brasil, elas mudaram. As leis no Brasil só vai ter efeito quando nós participarmos do processo seletivo. É isso que vocês têm que entender. Isso é importante. O incorporamento. Se nós batemos de frente através de enfrentamento, nós com pautas populistas, nada de frente partidária, nada de representatividade, e essa semana nós vamos estar explicando para vocês qual que é o processo revolucionário para poder quebrar tudo isso. Os três poderes, nós precisamos quebrar os três poderes e nascer de novo. Nós precisamos acabar com a dívida, o sistema financeiro. Quando você fizer isso, principalmente o sistema financeiro, a dívida, a Globo desmonta. Ela está interligada. A base da Rede Globo hoje é o rentismo. E vocês sabem muito bem que o rentismo está sendo aí maquiado dia após dia, porque é o leite que não pode faltar para as crianças. Você sabe muito bem, casa dos ajustes na economia, o povo é que sofre, porque o Brasil tem que fazer essas reformas, não é para ajudar o Brasil a crescer, pelo contrário, essa é uma supressão contra a classe trabalhadora como um todo. Eles fazem esse tipo de ajuste para tirar o dinheiro, para ir para 15 mil famílias que vivem do rentismo. Eu expliquei para vocês, a dívida, quanto mais você paga, ela mais cresce. Sem canalizar juros e amortização, que ela própria faz o próprio refinanciamento da própria dinâmica desse tripé macroeconômico. Nós estamos vendo aí que o Sérgio Moro, ele desmontou grandes empresas. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre o BNDES. Tem muita gente aí que fala que o Brasil mandou dinheiro para Bolívia, pagou isso, pagou não sei o que, mandou dinheiro para Cuba, para Venezuela, construiu a hidrelétrica, aeroporto, ponte. Eu vou explicar para vocês que nada disso existe. Qualquer país investe para poder. O Brasil simplesmente, o BNDES, financiou. Ele fez as obras lá através de grandes incorporações brasileiras, grandes empresas como a Camargo Correia, a OAS, a Odebrecht. Você conhece esses nomes? E o Sérgio Moro, ele desmontou tudinho, porque isso faz parte daquela transação da Harley Bullington. O país, quando está sendo desmontado, eles atacam as grandes empresas, as grandes incorporações que fazem elevar o produto interno bruto, ou seja, que dão superávit para o país. Você tem que entender isso. Como a Odebrecht ela consegue ir perfurar solo, fazer túnel, tem até uma planta de um submarino nuclear, enfim, eles fazem bases de petróleo, perfuram tudo que vocês possam imaginar. A gente vai detalhar com fotos nos vídeos. Claro, em 15 minutos não dá para fazer nada, mas a gente vai estar sempre mostrando a realidade, que muitas das vezes as pessoas acham que o BNDES deu dinheiro e o povo estava passando fome aqui. Tem que se quebrar esse paradigma, esse paradoxo foi construído na sociedade. A gente tem que aprender que por décadas vocês, seus pais, seus avós foram intoxicados somente com o lixo da mídia no Brasil, que está aí perpetuando, dando as regras para que o rentismo não caia. Então o ministro Sérgio Moro está afirmando a mensagem no Twitter que o presidente Jair Bolsonaro fez campanha mais barata da história. Ele é um politiqueiro, a gente sabe muito bem. Esse cara tem que ser fuzilado, felizmente é assim. Felizmente, os filhos dele vão sentir na pele quando eles crescerem e entenderem a realidade como um todo. Então a campanha mais barata foi do senhor Jair Bolsonaro. Pelo incrível que pareça, ele fez aí um fundo partidário agora que ele aprovou para 2020, que está acima da meta, o budget dele. Então o ministro se refere a matéria que sai também no jornal, que a gente não vai comentar, falando do depoimento dado à Polícia Federal de uma planilha apreendida
em uma grafa que sugeria dinheiro de esquema de candidatos de laranja. Até agora, Sérgio Moro não se manifestou, ele está protegendo o Flávio Bolsonaro, a gente sabe muito bem disso. Existe uma blindagem literal referente ao Queiroz sobre a morte da Marilene Franco também, que era aquela vereadora do Rio de Janeiro. Então tudo isso traz aquela incógnita de um Brasil que muitas das vezes as pessoas perdem a credibilidade, não acreditam mais no país, não acredita mais em político. Para tudo isso, para tudo aquilo, é um acaso. Então deixa a vida me levar, vamos viver por acaso. Enfim, a gente não pode viver como Alice nos Países da Maravilha, entendeu? Não, mas para mim tanto faz. Então a gente está vendo que o esquema aí foi desvinculado, os candidatos laranja do PSL, esse partido aí, ele plantou bastante laranja. Em Minas Gerais foi desviado para poder abastecer por meio de Caixa 2. As campanhas de Bolsonaro e do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ambos filiados ao partido. Então, a gente vê aí de novo mais uma incógnita, mais uma novela que não será resolvida. A gente podia ficar aqui discutindo várias outras coisas. Aí vamos falar das coisas do passado. Então, o ministro do Turismo foi indiciado pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público também de Minas Gerais. Em contrapartida, na última sexta-feira, foi acusado de crime de falsidade ideológica, eleitoral, isso é crime, apropriação indébita de recurso eleitoral sob associação criminosa. Tudo isso é formação de quadrilha. A gente sabe que prevê pena de 5, 6, 3 anos de prisão respectiva, e ele nega essas irregularidades. A gente sabe que existe esse fundo, a gente sabe que existe isso, e tudo isso que foram feito, não é à toa que o Flávio Bolsonaro tem mais de 50 imóveis aí com dinheiro de deputado, dinheiro do Estado, dinheiro do povo que trabalha. Então, pelo Twitter, o Moro indicou as informações referente à investigação conduzida pela Polícia Federal e o Ministério Público. Ele está tentando barrigar, dizer que está tudo sob controle, na realidade ele não sabe fazer bosta nenhuma, bolu fazer nenhuma. Então, o Ministério Público, de maneira sigilosa em Minas Gerais, está tentando desvincular, e ele está tentando mostrar realmente para as pessoas que, principalmente para a mídia, né, que está tudo sob controle. Então, essa não é a primeira vez que Moro sugere ter tido informações sobre inquérito sigiloso dos casos dos Laranjais, e com certeza, como ele brindou não só a Aécio, principalmente a galera do PSDB, que recebe aí, enfim, a gente não vai entrar muito em detalhe, ele literalmente está aí blindando aí a família de Jair Bolsonaro. Então, ele sugere ter informações sobre inquérito sigiloso do caso dos Laranja desde junho. Então, o Bolsonaro se compromete, ele afirmou ter recebido informações também do ministro da Justiça sobre as investigações do curso. Então, nessa ocasião, gente, o Ministério chegou até a admitir que Moro repassou dados ao presidente. Esse é o grande problema. A gente tem que entender essa sinopse para a gente terminar. Depois que Jair Bolsonaro assumiu, ele compactuou, tirou a COAF, mandou para o Banco Central, ele modificou a Ministério da Justiça com o Sérgio Moro, com esse protofascista, esse cidadão corrupto, porque a Operação Lava Jato nunca foi uma operação para acabar com a corrupção no país. Todo mundo caiu do cavalo, infelizmente, está todo mundo arrependido. Cada dia que passa parece gente arrependida, gente que está querendo... próprios amigos, até pessoas que ajudaram aí, vários youtubers no Brasil, pessoas que se elegeram, mas isso aí foi tudo uma base de estratégia para poder se eleger. Daqui a pouco sai todo mundo fora, aí vai puxar o saco de outro que está mais adiante nas pesquisas, e assim vai literalmente. O próprio João Dória, Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, aquele mamãe caguei lá, não sei o que, e aí vai Nando Moro, cara que não contribui nada, e aí vai indo. Então ele mexeu na PGR, ele abaixou lá uma cláusula que as pessoas não entendem sobre a Previdência, de 75 para 70, para sair 6 magistrados do STF. Ele jantou com o Dias Toffoli, que também foi denunciado pelo Palocci aí ontem, quinta-feira, sexta-feira. Então tudo isso, gente, tudo para blindar e ter o controle da justiça como um todo. Então, aí o pessoal fala, mas por quê? O que a gente vai fazer? Se a gente tem que tocar, o que a gente tem que fazer para poder melhorar a situação, enfim. Então, gente,
A nossa função realmente é trazer a informação e ajudar você a criar uma opinião pública. Só através desses mecanismos é que você vai conseguir ajudar o país. Não adianta você ficar esperando. Em grupos, eu participo de vários, eu vejo as pessoas xingando, reclamando. Todo mundo reclama, xinga, mas não luta pelos direitos adquiridos, que é a mesma base, a mesma retórica, narrativa que eu estou sempre batendo aqui na mesma tecla. Tem muitas pessoas que falam, mas você fala sempre. Não é, gente. Existe uma diferença entre escutar e ouvir. Quando a gente escuta é uma coisa, quando a gente ouve, a gente faz as coisas acontecer. Somente a gente vai conseguir. O mecanismo para a gente quebrar, ajudar o povo a entender, sair dessa miséria e realmente fazer o que deve ser feito somente através da revolução. Então, cada dia que passa, vocês vão anotando, pega um caderninho, cada dia que passa vai vir um desmonte, pacto federativo, daqui a pouco vai vir mais desoneração, aí você vai ver aí que cada dia que passa vai aparecer caixa 1, caixa 2, caixa 3, o próprio Sérgio Moro ele vai falar, não, tá bom, tá perdoado. Pelo contrário, tem 40% dos 800 mil brasileiros que estão presos nas carceragens do Brasil, 40%, você sabe o que significa isso? Não tem um processo. 45% já tem regime semiaberto. E 48% não tem advogado. Então a gente precisa entender essa sinapse para que a gente possa ajudar as pessoas. Os vídeos nossos, a partir de amanhã, vai ser um pouco mais curto, mas a gente vai tentar enfatizar da melhor forma possível para que você possa realmente entender e participar. A minha mensagem hoje, nessa noite, é que você realmente se conscientize que o Brasil só vai melhorar quando nós regaçarmos a nossa manga e ajudar através do processo revolucionário. Vocês que são nacionalistas, vocês realmente que querem participar, se inscreve aí no WhatsApp, o número que vai ter embaixo. Eu mando todas as informações. Você pode montar um comitê. Leia, releia, participe, ajude o país, o Brasil, porque quem ama a pátria, luta pela pátria. Um grande abraço, Robert for International Pulse Research. A gente vê no próximo vídeo. Até mais. Essa semana o bicho vai pegar. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.